Olá, turminha! Nesta semana nós vamos aprender sobre lenga-lenga. Leitura lenga-lenga, a casa do seu Damião. Aqui está a casa do seu Damião. Aqui está o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o gato que pegou o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o cão que mordeu o gato que pegou o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está a vaca que pisou no cão que mordeu o gato que pegou o rato que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Aqui está o tatu que arranhou a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Interpretação do texto. Número 1. Agora que você já conheceu a história, converse com os colegas o que pode ser uma lenga-lenga. Então, aqui no caso, a lenga-lenga é uma história em versos, né? Cada linha é um verso e que também tem estrofes. E as palavras, elas repetem, muitas palavras se repetem e vão relacionando, né, o que aconteceu uma com a outra. E uma lenga-lenga, quando a gente fala, isso aí é uma lenga-lenga, que também é uma história sem sentido, né? Uma história repetitiva, uma história sem sentido, mas que é engraçada, né? Que serve para divertir, tá bom? 2. Em que lugar seu Damião parece morar? Pinte o quadradinho com a resposta correta. Como tem muitos animais, parece que ele mora onde? No campo, muito bem. Vamos lá, continuando na próxima página. A lenga-lenga que você leu está organizada em conjuntos de versos chamados de estrofes. Quantos são as estrofes da lenga-lenga, a casa do seu Damião? Vamos lá contar. É importante você saber que cada espacinho desse, cada conjunto de versos aqui é uma estrofe. E cada estrofe, ela tem linhas, que são os versos. Então, vamos contar as estrofes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 estrofes, certo? Compare a primeira estrofe com a última e faça um X no que você notou. Então, a primeira estrofe, ela só tem um verso. A última estrofe tem 7 versos. Vamos responder. Os versos não têm rima? Errado, eles têm sim. Os versos têm repetições? Tem. Aumentou o número de versos? Sim. O número de versos não mudou? Errado, mudou sim, ele foi aumentando. Agora, número 5. Seu Damião e os bichos são os personagens dessa lenga-lenga. Numere os personagens na ordem que aparecem no texto. Vamos voltar lá no texto e vamos ver a ordem que os personagens aparecem. Quem aparece primeiro, depois e assim por diante, Primeiro, seu Damião, o rato, o gato,
o cão, a vaca e o tatu. Então, ó, primeiro quem aparece? Seu Damião. Depois o rato, o gato, o cão, a vaca e o tatu. Muito bem. Agora, a questão 6. Por que os bichos aparecem na ordem que você indicou? Então, porque um acaba, né, fazendo alguma coisa com o outro. Um acaba machucando o outro de alguma maneira, ó. O tatu, ele arranhou a vaca pisou no cão, o cão mordeu o gato pegou o rato e o rato furou o saco. Então, tá nessa ordem porque cada um, né, machuca o outro animal de alguma maneira, certo? Aqui. Para continuar a lenga-lenga, que personagem você colocaria depois do tatu? Complete as frases. Aqui está o... Pode ser cavalo? Aí, antes do cavalo vinha qual? Aqui, ó, pode ser o cavalo. Que chutou o tatu. Ó, percebam que a palavra que a gente coloca é sempre uma palavra que vai terminar com u, porque é um verbo e nós estamos, né, conjugando esse verbo, nós vamos aprender isso mais para frente. E aqui o verbo chutar, a gente vai colocar aqui como chutou o tatu, que o cavalo chutou o tatu. E percebam que esses verbos, eles sempre estão terminando com a letra U. E essa é uma regrinha da língua portuguesa, que todos os verbos, né, quando a gente conjuga eles vão terminar, né, quando eles têm esse som do chutou, arranhou, pulou, mordeu, eles sempre vão terminar com a letra U e não com a letra L, tá bom? Então, todos os verbos conjugados vão terminar com a letra U. Número 8. Você gostou da lenga-lenga? Marque com X. Sim, ou só para ler, só para brincar, ou não, né? Eu adorei a lenga-lenga. Hora de organizar o que estudamos. Leia um esquema a seguir com a professora. Lenga-lenga é uma história em versos que se juntam e se repetem. Versos, estrofes e rimas. Então, lenga-lenga é uma história em versos que se juntam, né? Vão se juntando de acordo com cada estrofe e se repetem. Vamos lá. Tecendo saberes. O tatu tem unhas muito fortes porque é um animal escavador. Na lenga-lenga, a casa do seu Damião, o tatu usou suas garras para arranhar a vaca. Conheça 2 tipos diferentes de tatu e converse com os colegas sobre eles. Tatu canastra é o maior dos tatus.
existentes, podendo atingir até 1,5 m e pesar 65 quilos. Sua alimentação é baseada em formigas e cupins. Passa o dia recolhido em tocas escavadas no solo. Essas tocas medem até 5 metros de comprimento e 1,5 m de profundidade. Durante a noite, saem em busca de alimento. Tatu-bola. Esse animal é conhecido como tatu-bola por ter a capacidade de dobrar o seu corpo para se proteger, assumindo a aparência de uma bola. Devido à sua alta visibilidade e facilidade de captura por humanos, essa espécie sofre com a caça para diversos fins, seja como alimento, animal de estimação ou artigo para turistas, né? Que tem gente que usa o casco dele. Antes de ler os textos da atividade 1 com o professor, você já sabia que os tatus sofrem com a caça? Você acha importante preservar esse animal? Por quê? Converse com os colegas. Não é legal, né, a gente ficar caçando o animal por diversão ou até mesmo por alimentação ou também para usar, né, alguma parte do corpo dele para venda ou alguma coisa assim do tipo. Porque é um animal que é importante para a natureza, né? Então, na verdade, todos os animais são importantes para a natureza para equilibrar, né? O ciclo da vida, equilibrar o meio ambiente. Então, por exemplo, ele come formigas e cupins e outros insetos. Se as pessoas começarem a caçar o tatu e ele foi extinto, o que vai acontecer? Vai existir muito mais formigas, muito mais cupins, muito mais outros insetos que podem acabar atrapalhando, né, a vida do ser humano e também de outros animais. Então, tudo na natureza, ela tem um motivo, cada animal tem a sua importância na natureza e por isso que nós temos que preservá-los. Vamos continuar. Na verdade, aqui a página 41, nós não vamos fazer, tá bom? Vamos também pular a 42 e vamos passar diretamente para a 43. Agora, a gente vai aprender um pouquinho sobre o singular e sobre o plural. Quando eu falo no singular, é que eu estou falando de uma coisa ou um objeto ou uma pessoa, um animal só. Quando eu falo no plural, eu falo em várias coisas, né? Por exemplo, se eu falo o aluno, eu tô falando só daquele aluno. Agora, se eu falo os alunos, eu não estou falando de um só, eu estou falando de vários alunos. Então, isso que é o plural, quando eu englobo vários, não é só um, é mais de um aluno, ou mais de um animal, ou mais de uma coisa. Então, vamos aqui, ó. Veja os bichos que aparecem na lenga-lenga na casa do seu Damião. Conte os bichos e escreva um número para indicar a quantidade. Então, é fácil, né, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 2. E se em vez de um bicho de cada, aparecem vários, ó, a palavrinha que a professora falou, vários, como ficaria? Complete. 1 rato, 2 ratos. Então, olha só que interessante. Qual é a letrinha que eu ponho depois, né, da letra O para ficar mais de um rato? A letrinha S. Muito bem. Aí, quando eu coloco a letrinha S, vai ficar ratos. Um gato, 3 gatos. Olha a letrinha S aparecendo aí, gente.
Tatu. 1, 2, 3, 4, 5 tatus. Muitos. Muitos tatus. Olha a letrinha S para transformar a palavrinha em plural. Então, quando eu tenho um só é singular, quando eu tenho vários é plural. A palavrinha se torna uma palavrinha no plural. 3. Observe as figuras e complete as frases para continuar indicando mais de um. As duas, isso, casas do seu Damião. As 3 vacas do seu Damião. Os 5 sacos de feijão. 4. Que letra você colocou no final de cada palavra que escreveu na atividade 3? A letra S, muito bem. Quando a palavra indica somente um elemento, dizemos que esta palavra está no singular. Quando a palavra indica mais de um, dizemos que esta palavra está no plural. Muito bem. 5. Leia as palavras lápis, ônibus. Pinte a letra final de cada uma delas. Escreva. Essas palavras indicam mais de um? Não. Lápis termina com S, mas está falando de um lápis só. Ônibus termina com S, mas está falando de um ônibus só. O que vai tornar essas palavras o plural é o artigo, é a palavrinha que vai vir antes delas. Como, por exemplo, os lápis, os ônibus, certo? É a palavrinha que vem antes aqui, que no caso vai tornar essas palavras o singular ou plural. Então, tem algumas palavrinhas que terminam com S, sim, só que elas não indicam o plural. O que vai determinar se vai ser plural ou singular é o artigo que vem antes, como, por exemplo, o lápis, o ônibus. Então, tá dizendo um só. Agora, se eu colocasse os lápis, aí eu estou me referindo a mais lápis, certo? Marque um X nas palavras que terminam com a letra S, que indicam mais de um. Então, é quando termina com a letra S, mas está indicando mais de um elemento. Gatos, tênis, não. Pires, também não. Pássaros, isso. Ônibus, não, não. Tatus, sim. Marque um X na palavra nas palavras que estão no singular. Isto é, aquelas que indicam um elemento. Agora, quando está no singular. Lembra que eu falei do artigo que vem antes, ó, que vai decidir, né, dessas palavras que são mais complicadas, né, que terminam com S, mas não dá para saber se é singular ou plural, é o artiguinho que vem antes, se vai ser os, as e assim por diante. Então, aqui a gente vai anotar o singular. A vaca, correto. Os tatus, não, é no plural. O tênis, singular. As lojas, plural. O pires, singular, muito bem. O gato, singular. Agora é hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir com a professora. Singular, um elemento. O gato, o tênis. Plural, mais de um elemento. Os gatos, os tênis. Vamos continuar.
Agora, a gente vai falar da letrinha T e da letrinha D. Observe as figuras e escreva um nome desses objetos na lenga-lenga, a casa do seu Damião. Então, olha só. Damião se escreve com a letrinha D de dado. Tatu se escreve com a letrinha T de tatu, de Thaís. Então, prestem atenção. Letrinha D, letrinha T. Quando você abre tua boca para pronunciar essas letras, parece que você faz o mesmo movimento da boca para pronunciar esse som. Só que precisamos pronunciar muito bem para entendermos a diferença dos sons dessa letra. Então, repitam comigo. Letra D. D. A língua, ela bate um pouco nos dentes de cima, né? D. Letrinha T. Então, o T também é um pouco parecido o movimento da boca, mas existem diferenças, T, 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 D, D, D. Então, pronunciem muito bem para vocês entenderem a diferença dos sons. 2. Em dupla, palavras no lugar correto. Leia as palavras do quadro em voz alta. Tia, dominó, tubo, dedal, dado, dedo, tomada, tela, tapete, delegado. Escrevam nos tatus apenas as palavras no quadro que começam com a letra T. Então, quais são as palavras que começam com a letra T de tatu? Tia, tubo, tomada, tela, tapete. Muito bem. Agora, número 3. Escolha 3 palavras do quadro das atividades anterior que começam com a mesma letra de Damião. Então, lá na atividade anterior, quais são as palavras que começam com a mesma letra de Damião? Vamos lá ver? Aqui, nessa atividade anterior. Vou colocar aqui de outra cor. Damião, aqui D, dominó, dedal, dado, dedo e delegado. Agora vamos escrever aqui 3 palavras. Vamos escrever delegado? Dedal e dominó. Quatro, frases malucas. Escolha as palavras no quadro abaixo para completar as perguntas. Dica: preste atenção nas rimas. Então, para completar, temos que rimar, hein? Quem diz bom dia para a... Rima com tia. Dia rima com tia. Quem compra a tela, que é... Qual é a outra palavra que termina com a? Dela. Quem arruma os cabelos com um pente e escova o dente. Aqui na 5 a gente vai fazer depois, tudo junto, lá na página 257, tá? Agora vamos aqui para a parte da sílaba.
Atividade oral e escrita. Leia e cante. Seu Joaquim, quim, quim. Olhou para mim, mim. Pediu uma sopa, pá, e um pudim, din. Em quantos pedaços os impulsos da voz é falada a palavra Joaquim? Então, quando a gente fala Joaquim, quantas vezes nós abrimos a boca para falar? 3, muito bem. Cada pedaço ou impulso da voz é uma sílaba. Então, as palavras, elas são divididas em sílabas, em pedaços, que é às vezes que nós abrimos a nossa boca para pronunciar uma palavra. Pinte no nome do seu Joaquim o pedaço, isso é, a sílaba que se repete no verso. Qual é a sílaba que está repetindo aqui? Quim, quim, quim. Então, vamos pintar a sílaba quim. Pinte em cada verso da quadrinha as sílabas que se repetem. Quim, quim, mim, pá, din, din. Olha só, até rimou, né? 2. Complete a brincadeira escrevendo a última sílaba de cada verso para que ela se repita. Então, aqui você que vai ter que completar, né? Lá vem o seu Juca, lá vem o seu Juca, cá. Da perna torta, tá. Dançando a valsa, sa. Com a maricota, tá. Muito bem. 3. Escreva cada sílaba das palavras em um quadradinho. Então, não importa, tá? Se sobrar quadradinho. Então, você vai escrever cada pedaço da sílaba em um quadradinho. Junte as sílabas escritas no saco de feijão para formar palavras. Então, aqui você pode formar várias palavras com o que tá aqui. Então, por exemplo, beba. Cadê aqui? Batata, bafo. Aqui, cadê o pó? O pé de fita, vota, fada, vida, bode, pipa, dado, tu. Então, você pode escrever várias palavras. Leia com os colegas as palavras formadas e ouça que eles formaram. Então, aqui, ó, vocês podem ler em voz alta as palavras que vocês formaram. Memória em jogo. Leia e pratique e memorize o texto. Tuba. Cabe tudo numa tuba. Cabe o gato, cabe o sino, um sapato e um menino. Olha só, que depois você tem que ir lá na página 245 para preencher esse texto. Aqui é o joguinho dos 7 erros, né? Vocês vão descobrir os 7 erros dessa imagem aqui na imagem embaixo. Agora, vamos lá para a letra cursiva. Aqui a página 257, você vai fazer a letrinha D. Então, ó, a letrinha D, você faz uma curvinha, faz uma bolinha, sobe e desce. Então, olha, o D maiúsculo bastão,
o D minúsculo, bastão, o D maiúsculo, cursiva, e o D minúsculo, cursiva. Então, aqui você vai preencher, ó, é um desafio. Escreva ao aviso abaixo o dia e o mês da festa de Dudu, ó. Dezembro 12. Então, aqui você tem que escrever que a data da festa do Duda é 12 de dezembro. Então, capricha na letra cursiva, ó. Agora podemos falar da letra cursiva do T. Da letra T. Aqui, ó. O T sobe a montanha e desce pelo mesmo lugar. Depois é só colocar o traço para a subida cortar. Então, aqui você sobe, desce e corta o T. Olha só como é fácil. Então, aqui a letrinha T, a letra bastão e o T cursivo. Certo? Desafio: encontre e escreva nomes de animais que iniciam com a letra T. Aí você tem que fazer com a letra cursiva, tá? Ó. Tatu. Tamanduá. Ó, um segredo é você escreve toda a palavra cursiva e por último você corta o T. Só que não pode esquecer de cortar o T, tá? Ó, topeira. Primeiro você escreve toda a palavra, põe o pingo no i, volta e corta o T. Então, essas são algumas dicas. Ó, e por último, você tem que vir aqui na página 245 e completar a lenga-lenga. Complete com as palavras que faltam. Tenta fazer também de letra cursiva, ó. Cabe tudo numa tuba. Cabe um gato. Bom, esse G saiu feio, né? Cabe um gato. Cabe um sino, um sapato e um menino, tá? Então, caprichem aí bonitinho, façam as atividades. Até a próxima aula. Tchau, tchau!